Bom, gente, muito obrigada. Primeiro, a comissão por ter enviado esse convite. É sempre um prazer poder falar sobre inclusão, sobre como construir uma sociedade mais igualitária. E eu não poderia deixar de participar aqui. Foi um pedido também da Isadora, né? Isadora já conheço há mais tempo, então a gente já fica com aquele calorzinho no coração de não posso negar esse convite. E estou muito feliz de ver que a turma está cheia. Eu espero que o curso corresponda à expectativa de todas. Eu preparei um material bem bacana para a gente conversar hoje. E é isso. Como eu brinquei com vocês no começo, preparem os caderninhos, porque o material vai ter bastante coisa. Porém, eu combinei com as meninas da comissão, eu vou fazer uma hora de exposição, vou dar uma pausa de uns 10 minutinhos para poder ir ao banheiro, para vocês poderem beber uma água, pegar um café, e aí depois eu retorno para a gente continuar o material, porque é bastante tempo, né, para a gente ficar aqui de frente ao computador. Bom, o chat vai permanecer aberto. Quem tiver dúvidas, enquanto eu for explicando, pode perguntar. Eu vou pedir às meninas para poder me falar quando tiver mais, assim, pelo menos umas 3 ou 4 dúvidas, vocês podem me sinalizar, que aí eu dou uma parada, tá bom? E é isso, gente, eu estou muito animada. Vamos lá, vou começar a compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Alguém me responde? Sim, aqui deu. Obrigada. Então, tá expondo ainda, né? Olha, ficou preto agora. Ficou? E agora? Eu acho que tem que deixar sem ser tela cheia. Tá, vou fazer de novo, então. Para a apresentação. Só um minutinho. Problemas técnicos. Normal. Pronto, agora deu? Sim, assim deu. Então tá bem. Bom, então a proposta é a gente trazer algumas reflexões e práticas para tornar a sala de aula mais diversa e participativa. Bom, esse tema de inclusão, de educação inclusiva, tem despertado a atenção em virtude da última fala do ministro, né, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, onde ele declarou, né, que pessoas com deficiência, alunos com deficiência, crianças, atrapalham dentro de sala, né? Então ele vem falando, olha, esses 12%, elas são realmente, elas se atrapalham mutualmente. Nenhuma ouve, nem o outro entende, porque uma criança, por exemplo, com um grau muito elevado de um tipo de problema, essa criança não consegue aprender. Então, essa fala, ela repercutiu em virtude de um decreto que o governo federal apresentou no ano passado ainda, era uma proposta para a criação de um Plano Nacional de Educação Especial, que é o que a gente chama de Decreto da Exclusão, que é o Decreto 10.502. E qual que era a proposta desse decreto, né? Era um projeto de lei que propunha a implementação de programas e ações voltadas ao ensino em espaços especializados para alunos com deficiência. Então, o que acontece? Essas escolas especializadas seriam escolas onde teriam a presença de outras pessoas que não são diretamente relacionadas
a educação. Então, a proposta era criar um espaço com a presença de médicos, de terapeutas ocupacionais, de fisioterapeutas, para atender a essas crianças. Porém, o Brasil e o mundo já viveu esse momento de escolas especializadas, que foi revisado e que atualmente já não é considerado mais o modelo ideal de educação para essas crianças. Então, a ONU, né, diante dessas declarações, né, dessas propostas do atual governo, a ONU considerou essa proposta um retrocesso a todos os avanços que foram feitos para os direitos das pessoas com deficiência. Então, o que aconteceu? Diante dessa fala, diante dessa proposta, já em 2020, o movimento das pessoas com deficiência, a sua maior parte, começou a reagir em relação a esse decreto. Então, todo mundo já começou a demonstrar quais seriam as questões, quais seriam os pontos em que este decreto iria afetar. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui está relacionado, foram esses 4 pontos, eles estão presentes no site da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que é um grupo de pessoas e de instituições, coletivos e organizações compostos por pessoas com deficiência em defesa da educação inclusiva. O link está aqui embaixo, se vocês quiserem anotar, eu recomendo dar uma conferida, que tem muito material lá interessante, tem textos, e no site você pode conferir quais são essas instituições que são a favor da educação inclusiva. Então, o primeiro ponto que foi colocado é responsabilizar os estudantes pelo fracasso escolar. No momento em que o ministro declara que as crianças com deficiência atrapalham o ambiente escolar, ele está reforçando a ideia de que a presença de uma pessoa com deficiência não é bem-vinda na sociedade. Ou seja, todas as especificidades e necessidades daquela criança são consideradas um ruído, são consideradas algo que não deveria estar presente ali. Isso reforça estigmas e a segregação desses alunos com deficiência. Ou seja, à medida em que eu sou vista como uma pessoa que está atrapalhando um lugar, qual é a ideia? Eu vou pegar essa pessoa e colocá-la num espaço que é reservado único e exclusivamente para ela. Então, é essa ideia de espaço especializado que o decreto estava defendendo, ou seja, eu vou retirar essa criança aqui de dentro de sala de aula regular e vou colocá-la em uma escola que é distante da sociedade, que é distante dessa participação social, para que ela não continue atrapalhando os professores. E aí, à medida em que você distancia essas pessoas do convívio social, você está colocando um abismo entre a existência dos diferentes com a existência daqueles que são considerados os normais. Ou seja, eu estou ali, ao invés de promover espaços e condições para que, desde a infância, as pessoas comecem a conviver com os diferentes, eu estou pegando essas crianças e estou já distanciando. Entende? Ou seja, eu começo a ameaçar também o direito universal à educação. Ou seja, a educação hoje, ela é vista como um direito humano de todos os indivíduos. Todo indivíduo tem que ter direito à moradia, à saúde e também à educação. Então, à medida que eu coloco esse decreto para as pessoas com deficiência, eu estou dizendo que o direito delas à educação regular não deve ser contemplado. É um direito que ele não existe.
ele só existirá se, somente se, eu colocar dentro dessas condições. Por fim, eu estou ignorando os benefícios da educação inclusiva. Ou seja, como eu coloquei aqui para vocês desde o começo, tirando essa criança deste convívio, eu não estou permitindo que crianças que não possuem deficiência entendam e passam a compreender que a deficiência também é algo que atravessa qualquer ser humano, né? Porque eu já estou condicionando essa criança à ideia de que todos têm de ter o mesmo corpo, todos têm que ter o mesmo fenotipo, e isso prejudica a formação de uma sociedade que seja capaz de lidar com o outro sem os preconceitos e as violências que nós temos vivenciado no dia a dia. E aí, eu vou passar para vocês um vídeo agora, toda essa discussão que teve em relação ao decreto, ela reverberou pelas redes sociais este ano, porque este ano o Supremo Tribunal Federal, eu vou interromper aqui, este ano o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública em que eles trouxeram pessoas com deficiência para poderem falar e explicar, dar as suas opiniões, trazer dados para explicar o porquê que nós devemos defender uma educação inclusiva. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal abriu espaço para que aqueles que defendam essa educação especial também pudessem trazer as suas considerações. Essa audiência pública aconteceu na semana passada e foi transmitida via YouTube. E aí eu vou passar aqui para vocês agora um vídeo. Vocês devem ter assistido essa matéria no Fantástico. Tá dando para ver? Sim. Então, vocês me falam. O Gabriel entrou no ensino fundamental regular em 2008. No mesmo ano em que foi lançado um plano que previa a capacitação de professores e investimentos em escolas públicas. Acho melhor você desligar o seu microfone, porque senão dá um pouco de eco. Tá bem, agora... Está dando para escutar, sim. Como é que eu faço, gente? Me ajuda. Só desliga o seu microfone na reunião mesmo e coloca o vídeo. Tá, vou ver aqui. Deu certo? Não, acho que não. Uai. É estranho, alguém... Acho que tem Abre sua reunião no Meet, professor. guia. Aí no Meet você desliga seu microfone. Ah, sim. Quem que deu a ideia? Foi a Júlia. Júlia, obrigada. Educação inclusiva. Até então, muitas crianças só eram aceitas em instituições especiais. Esse modelo da educação segregada, ele fracassou, ele foi testado já por muitas décadas. E o resultado foram muitas gerações de crianças que passaram por esse tipo de ambiente, onde existe uma limitação enorme de estímulo, e se tornaram adultos totalmente dependentes, ou das suas famílias, ou até das próprias instituições. O pediatra e pesquisador Fábio Watanabe destaca que uma série de pesquisas realizadas em vários países já demonstraram o benefício do convívio entre crianças com e sem deficiência. É ganha-ganha dentro da escola. A criança com deficiência, quando ela está num grupo diverso, ela ganha.
com essa diversidade. A criança sem deficiência, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto, um profissional ali na vida futura que entende a diversidade, a deficiência como parte e não como uma exceção. Em 2008, o país registrava 695 mil crianças com deficiência matriculadas em escolas. Depois de avançar na política nacional inclusiva, essas matrículas saltaram para 1.300.000 até o ano passado. A proporção de alunos com deficiência em escolas inclusivas também aumentou, de 54% em 2008 para 88% em 2020. O Gabriel diz que o pódio que ele alcançou Pronto. Eu passei só essa parte para vocês verem os dados que foram apresentados, tá? Nessa reportagem do Fantástico, mas eu vou passar para vocês aqui no chat o link deste vídeo para vocês conferirem ele na íntegra, tá bom? É um material que eles fizeram que ficou bem interessante, porque vai contando a história do Gabriel, que é um atleta paralímpico, e ele estudou em escola regular. Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Então, como podemos ver, né, na matéria, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos para a gente entender o que significa, né, inclusão, exclusão, segregação, e até mesmo para vocês compreenderem quais são as problemáticas em torno desse decreto. Então, aqui, a gente traz o conceito de exclusão, que pelo nome em si já traz o significado dele, né? Ou seja, você coloca essas pessoas completamente fora da participação social. A segregação, que é o que foi colocado por muitas pessoas com deficiência e organizações, é o que se acredita que esse Plano Nacional de Educação pretende fazer. Ou seja, você separa as pessoas por grupos. Então, dentro da participação social, você tem pessoas que são consideradas pessoas normais, pessoas sem deficiência, ou pessoas hétero, ou pessoas brancas, pessoas de classe média alta. E no grupo de fora, você coloca todos aqueles que são diferentes, né? Ou seja, pessoas que são outros, né? Os sujeitos outros. Por sua vez, a integração, o que ela propõe? Que também a gente pode considerar que é uma proposta que está dentro dessa proposta do plano de escolas especiais, porque você tem um espaço social, coloca essas pessoas dentro desse espaço social, porém mantém elas dentro de um grupo, que a gente poderia chamar aqui dos guetos, né? Ou seja, você cria uma ideia de que todo mundo está pertencendo àquela sociedade, mas, na verdade, você não permite a circulação desses sujeitos. Para ilustrar melhor essa ideia de integração, eu acredito que muitos de vocês já devem ter observado, quando vai ao cinema, ou quando vai a um show, aqueles espaços destinados a pessoas com deficiência, né? Então, é sempre ali uma cadeira, uma vaga, que é bem em um lugar, assim, bem distante do palco, ou distante da tela do cinema, ou um espaço em que a pessoa com deficiência fica sozinha durante o show, ou até mesmo durante o filme. Ou seja, você dá a ideia de que essa pessoa está ali, está participando, mas, na verdade, ela não tem a opção de transitar por aquele lugar, de conhecer outros lugares dentro daquele espaço, porque o único lugar que é permitido ele a permanecer é esse espaço que foi elaborado para ele.
E aí a gente passa para a ideia de inclusão. A ideia de inclusão é você colocar todas as pessoas participando do mesmo espaço. E aqui eu chamo a atenção de vocês porque uma das coisas que o ministro Milton Ribeiro colocou em relação à defesa, né, do Plano Nacional Especial foi dizer que as pessoas com deficiência estavam defendendo uma ideia de inclusivismo. Vocês devem ter ouvido falar por aí. Essa ideia de inclusivismo, ela não existe. Porque na mente do ministro e de outras pessoas que são a favor das escolas especiais, quando você inclui as pessoas com deficiência na sociedade, você está desconsiderando as especificidades de cada um. Mas não, eu chamo a atenção aqui para vocês que eu fiz questão de colocar as bolinhas em cores diferentes para vocês perceberem que estes sujeitos, eles não vão deixar de ser diferentes. Eles mantêm as mesmas cores, eles mantêm as mesmas identidades. Porém, ao contrário dos outros modelos, eles estão todos misturados, eles têm a possibilidade de transitar, de pertencer, do ir e vir, de poder expressar-se dentro do espaço social, dentro do espaço político, dentro da educação, e enfim. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está buscando isso daqui, é criar espaços, criar modelos sociais em que todos possam conviver com as suas diferenças e com as suas identidades. Alguma dúvida até aqui? Não, né? No chat, por enquanto, não. Tá, ok. Vocês vão me dando uns toques aí, gente. Bom, essa palavrinha, interseccionalidade, vocês já devem ter ouvido falar, né? Principalmente para as companheiras feministas, né? Já devem ter visto falar sobre esse conceito. Eu trouxe aqui o conceito, um conceito que está no livro da Carla Cotirene, tá? Mas esse conceito, ele ele foi elaborado por uma autora chamada Kimberly Crenshaw, e a interseccionalidade, ela defende o seguinte: você, ao invés de somar identidades, como a Carla coloca, analisa-se quais condições estruturais atravessam os corpos. Ou seja, quando a gente fala do sujeito, a gente fala pessoas, a gente tem que entender que há várias questões que atravessam cada uma dessas pessoas. Como ela coloca aqui, você tem significados subjetivos desses corpos, por serem experiências modeladas por e durante a interação das estruturas. Então, você tem um corpo que está constantemente passando por vários tipos de experiências que são diferentes. Então, não é possível você dizer que uma pessoa que tem deficiência vivencia a mesma experiência que aquela outra pessoa com deficiência também. Nós temos, sim, alguns vetores de opressão que a gente já sabe quais são as implicações de cada um. Porém, é importante perceber que eles se dão de forma conjunta. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, é exatamente isso daqui. Você não tem hierarquias, tá? Eu coloquei aqui alguns marcadores sociais. É um marcador de classe social, de raça, de gênero, de deficiência, de sexualidade. E cada um desses marcadores tem as suas implicações. Então, nós temos classe social. Essa pessoa, ela é de classe social alta? Ui?
Ela é de classe social alta? Ela é de classe social baixa? Qual é a raça dessa pessoa? Ela é negra? Se é uma pessoa negra de classe baixa, qual é o gênero dela? Porque a gente sabe que mulheres negras de classe social mais baixa estão submetidas a determinados tipos de violência. E aí a gente vai fazendo os atravessamentos. Uma mulher negra, né, que a gente já tem uma triangulação. Uma mulher com deficiência negra de classe média baixa vai ter dificuldades de acesso ao trabalho, vai ter dificuldade de acesso à educação, e também lembrar que pessoas com deficiência têm sexualidades diversas. Então, existem pessoas com deficiência que são transexuais, que são bissexuais. Então, é importante lembrar que, quando a gente está tratando de sujeitos, cada uma dessas questões, elas devem ser analisadas. E como a gente está tratando aqui de ciências sociais, cada uma de vocês sabe como que cada ponto desse tem as suas implicações, que tem, por sua vez, a sua origem em estruturas sociais e políticas, etc. Nós temos aqui, em relação ao gênero, por exemplo, nós temos a opressão do machismo, que a gente já sabe que tem por base o patriarcado. A questão da raça, a gente sabe que tem um racismo. Então, daí o racismo com o machismo, e que pode, sim, ser relacionado ao capacitismo, que é um tipo de violência direcionado a pessoas com deficiência. E por aí vai. Posso ter demorado um pouco nesse ponto, mas é porque eu quero deixar bem enfatizado isso para vocês, para que a gente possa depois retomar a esse slide quando a gente for pensar em práticas inclusivas. Vai ser importante. Mas ok, a gente está aqui falando sobre deficiência, mas o que então é deficiência, né? Eu gostaria de, até vou dar uma interrompida aqui, porque eu gostaria muito de ouvir vocês, para que vocês me dissessem o que vocês acham que é deficiência. E assim, podem escrever aqui sem o menor problema, não precisam ficar preocupados em ter que acertar, mas eu gostaria de ouvir vocês, assim, o que vocês acham que é deficiência? Eu acho que é deficiência quando uma pessoa machuca um pé, ou quando uma pessoa não enxerga bem. O que vocês acham? Eu vou dar 3 minutos aqui para vocês escreverem, porque a partir do que vocês colocarem para mim, e a gente vai dialogando um pouco sobre esses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Gente, não precisa ficar com vergonha. Ó, já está começando aqui, ó. Mais um tipo de deficiência física, intelectual, impedimento de alguma função, em funcionar 100%. O que mais? Aí, algo que impede a pessoa de realizar uma atividade.
Alguém mais? Bom, muito bom. Acho que deficiência é o que física ou psiquicamente difere alguém do corpo e o comportamento padrão, e pode ser limitador dentro desses parâmetros também. Olha, impedimento de longo prazo que pode ser de natureza física, mental e intelectual. Muito bom, gente. Mais alguém? Então eu vou voltar. Aqui já dá para a gente discutir bastante em cima do que vocês colocaram. O comentário aqui da Celina, Ruth, a Débora também. Impedimento de uma função física e emocional, onde a pessoa pode não conseguir realizar algumas ações efetivamente. Isso é muito bacana, porque vocês já têm uma ideia de atividade. Assim, pelo que eu estou vendo, a grande parte entende que é a impossibilidade de realizar alguma atividade. Mas aí vamos pensar um pouco, juntas aqui. Todos nós temos capacidade de realizar todas as atividades, né? Assim, às vezes alguma pessoa pode correr muito bem, às vezes a outra pessoa não. Às vezes alguém pode usar um óculos porque não enxerga bem, às vezes a outra não. Mas isso ainda que existam pessoas que não enxerguem bem porque precisam de um óculos, ou de correr porque elas, enfim, não têm uma prática física, isso ainda não é considerado deficiência, correto? Então, eu vou mostrar para vocês agora de onde que vem, muitas vezes, algumas ideias, né, que a gente tem sobre deficiência. E aqui eu não estou dizendo que as meninas estão erradas, muito pelo contrário. É mesmo para a gente, né, fazer uma comparação com aquilo que a gente imagina, né, que é deficiência, e com aquilo que eu vou apresentar para vocês. E aí vocês vão ver de onde que sai um pouco algumas confusões, né, que a gente costuma fazer. Então, vamos lá. Obrigada, viu, meninas, por terem mandado as contribuições. Então, aqui a gente tem os modelos de conceituação da deficiência. Então, aqui eu vou contar um pouco uma história para vocês. Até a década de 70, a gente costuma dizer que existia um modelo médico de deficiência. O que é isso? O modelo médico de deficiência, ele considerava que pessoas com deficiência eram aquelas pessoas que tinham algum tipo de doença. Então, a pessoa tem paralisia física, paralisia cerebral, ou essa pessoa não conseguia enxergar, então ela era uma pessoa com deficiência. Então, a ideia da deficiência estava muito condicionada à situação biológica do corpo, à situação física do corpo. Então, é onde, hoje em dia, muitas vezes, a gente, quando vai pensar em deficiência, a gente sempre busca esse primeiro elemento físico na cabeça, né? E isso não é demérito de ninguém, porque é uma questão estrutural. Como eu disse para vocês, até a década de 1970, era essa a única maneira da gente enxergar, da gente entender o que era alguém com deficiência. A partir dessa década, né, a gente teve ali uma série de movimentos sociais que foram todos relacionados
ao que era o corpo. Ou seja, a gente começa a ter algumas discussões em relação aos direitos civis das pessoas negras nos Estados Unidos, ou seja, do porquê que o negro seria diferente do branco nos Estados Unidos. A gente passa a ter ali a segunda onda do feminismo, que é também muito centrada no corpo. Então, a ideia de que a mulher poderia fazer o que ela queria fazer no corpo dela, é o direito a tomar uma pílula, é o direito a decidir que não quer ter filhos. Essas discussões ficaram bastante fortes nesse período. E também os movimentos LGBT, né, LGBT na época, hoje é LGBTQIA+, mas na época a ideia de que as pessoas lésbicas, pessoas gays e transexuais poderiam exercer a sua sexualidade de forma plena. Então, por isso que a gente fala sempre que a década de 70 é essa década que a gente começa a discutir muito sobre o corpo. Então, nesse período, as pessoas com deficiência que viviam, enfim, observando, pessoas que estavam em instituições especializadas, elas também foram influenciadas por essas mobilizações. E ali começaram a pensar outras formas do que é ter deficiência. Então, essas pessoas começaram a entender que, se elas estivessem em um ambiente social que oferecesse para elas uma adaptação, a deficiência que elas tinham desapareceria. Por quê? Como eu disse para vocês, quando você associa a ideia de que deficiência está relacionada à capacidade de fazer algo, então aí a gente pergunta, se você tem, por exemplo, eu sou cadeirante, eu não tenho capacidade de andar, mas se eu utilizar uma cadeira de rodas, eu vou poder me locomover. Ou seja, eu vou poder transitar tal como uma pessoa sem deficiência. E aí, eu continuaria sendo uma pessoa com deficiência porque eu não consigo andar, já que eu também tenho mobilidade com a cadeira de rodas? Então, esse era o pensamento dos teóricos no modelo social, que a gente fala, que eram teóricos com deficiência, a maioria deles eram homens, pertencentes ao Reino Unido e os Estados Unidos. Então, ali, naquele momento, esses homens que tinham tetraplegia, homens que sofreram, que vieram da guerra, homens que tinham lesões de guerra, né, feridas de guerra, então eles começaram a questionar isso e a colocar isso em evidência. Então, ali surgiu esse modelo social da deficiência, de que a deficiência era algo que ocorria apenas quando este corpo estivesse em contato com uma sociedade sem adaptações. Com o passar do tempo, e isso já nos anos 2000, as feministas com e sem deficiência chegaram e falaram o seguinte: olha, a gente tem aqui um problema em relação a esse modelo social. Porque existem pessoas que realmente precisam de ajuda, pessoas que, independente de ter uma cadeira de rodas, elas ainda têm necessidade de ter um suporte, de ter alguém que dê para elas um apoio para que elas possam desenvolver as suas atividades. E começaram a questionar essa ideia de independência. Ou seja, o que é a independência, afinal das contas? É eu poder sair livremente e aí eu não vou precisar da ajuda de ninguém. Mas será que todas as pessoas são, de fato, independentes? Não é próprio da sociedade humana a necessidade do outro em alguma medida da sua vida? Todos nós somos interdependentes do outro. Então, a partir dessa ideia, a partir dessas reflexões, essas mulheres feministas começaram a trazer
para a discussão uma ideia do cuidado. Então, elas falaram assim, olha, ainda que se retire todas as barreiras sociais, essas pessoas ainda vão precisar de cuidado. Então, vamos pensar em um modelo que junte o modelo médico e o modelo social. E pensar também numa ideia de como que a sociedade, em conjunto com a pessoa com deficiência, pode ou não ampliar essa condição dela de vulnerabilidade. Então, aí a gente passa a ter uma ideia de um conceito de deficiência, que é um conceito biopsicossocial. A partir desse modelo, só um ponto para se colocar. Eu coloquei aqui esse diagrama, mas, em verdade, vocês podem observar, como a gente fez aqui no nosso exercício, que as ideias, os preconceitos, os estigmas e os imaginários de cada período desse, principalmente do modelo médico, eles ainda estão presentes na nossa cabeça, nas estruturas sociais, e que por esse motivo a gente vê por aí, muitas vezes, a gente repetindo ideias que são próprias desse modelo. Então, partindo da ideia do modelo biopsicossocial, a gente passa a ter, então, a elaboração de uma lei brasileira de inclusão, que foi promulgada em 2015 e que considera que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento. Então, aqui a gente já trata essa ideia do corpo como um impedimento. Então, é um impedimento de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eu acho que foi a Belle que comentou, né, que é essa pessoa que tem esse impedimento de longo prazo. Então, por esse motivo, a gente não fala, por exemplo, que uma pessoa que quebrou a perna e, de repente, precisou utilizar a cadeira de rodas, que essa pessoa sabe o que é ter uma deficiência. Porque a deficiência, ela é uma experiência. Por ela ser um impedimento de longo prazo, ela te traz uma experiência em sua vida que é marcada pelo capacitismo. Ou seja, o capacitismo, ele é um tipo de discriminação, foi a palavra desenvolvida para explicar o que é essa discriminação, que vai se materializar na forma de interdição e controle biopolítico desses corpos. É uma ideia de que corpos com deficiência não são capazes de fazer isso ou fazer aquilo. Entendeu? Então, quando a gente fala que ter deficiência é não conseguir fazer algo, é porque a gente tem na nossa mente a ideia de que pessoas com corpos saudáveis são pessoas capazes de fazer qualquer coisa. Quando, na verdade, a gente sabe que as coisas não são tão preto no branco assim. O capacitismo foi um termo criado a partir de um conceito em inglês chamado ableismo. Então, able, em inglês, significa capaz. E aí eles trabalham com a ideia de que ableísmo seria um conjunto de crenças, de processos, de práticas que produzem um determinado tipo de corpo, que é o padrão. Ou seja, o able é o corpo padrão, que é aquele corpo que é considerado perfeito, que ele é o típico da espécie, é aquele corpo ideal, né, que é o corpo que tem capacidade de fazer qualquer coisa, ou seja, é um tipo de corpo que, na verdade, não existe.
né? A gente sabe que padrões geralmente são criados para por exemplo, para facilitar algum tipo de estudo, né? Você cria uma série de características que são consideradas padrões para enfim, determinado sujeito ou corpo que você está pesquisando, né? Mas que, na verdade, não há nenhum corpo ou nenhum sujeito ou nenhum dado que possua todas aquelas características, né? Tem alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. E aí, né, quando a gente fala sobre capacitismo, o que é, o que deixou de ser, se vocês tiverem mais interesse, assim, né, a gente fica muito preocupado, será que eu estou sendo capacitista? Será que não? Então, para poder conhecer melhor o que seria capacitismo, eu recomendo vocês a pesquisar a hashtag #capacitismo quando. Essa hashtag, ela foi uma campanha que foi criada na época por nós, pessoas com deficiência, dentro das redes sociais. E essa... Gente, só um minutinho, por favor. Tá batendo no portão, que é coisas de pandemia. Tranquilo. Enquanto isso, só lembrar aqui que a gente mandou a lista de presença e é bem importante vocês preencherem, ok? Então, voltando, gente, desculpa. Então, a hashtag capacitismo quando várias pessoas com deficiência começaram a elencar, foi uma campanha que a gente fez em 2016, e começaram a trazer algumas questões que elas consideravam capacitismo. Então, o que seria aqui? É capacitismo quando tu acha que a minha cadeira de rodas é cabide. Elas são uma extensão do corpo. É como se perguntasse, deixa eu pendurar minha bolsa na tua orelha? E aí a outra pessoa diz, nossa, mas você nem parece que é deficiente. E aí vem a outra. Uma pessoa absolutamente estranha parou a minha mãe na rua, voltando de uma ótica para dar parabéns para minha mãe por estar me levando para sair de casa. Que eu me lembro, em momento algum, ela me dirigiu a palavra. Então, geralmente, são ações do cotidiano em que as pessoas reproduzem e nem imaginam que elas estão sendo capacitistas. Por quê? O corpo com deficiência, as pessoas com deficiência, são pessoas que atraem um olhar. Muitas vezes, vocês já devem ter observado, quando alguém com deficiência está andando na rua, todo mundo fica olhando, né? Esse tipo de curiosidade acontece quando a gente está diante de alguém que nos estranha, de alguém que nos causa esse estranhamento, que nos causa uma curiosidade. Então, ao causar esse incômodo no outro, esse outro se acha no direito de poder perguntar o que ele quiser sobre aquela pessoa. Porque muitas vezes nem se lembra de que aquele sujeito que está ali, que tem deficiência, é alguém que tem às vezes, tantas outras questões como vocês, por exemplo, né? Então, o outro caso aqui que colocou, você ouve, nossa, você trabalha, estuda, namora, respira, e tantas pessoas com saúde perfeita ficam reclamando da vida. Esse tipo de pensamento, por exemplo, são um tipo de pensamento em que consideram que pessoas com deficiência possuem uma vida que é pior do que a vida de quem não tem deficiência.
Porque muitas vezes a ideia médica, né, voltando lá no modelo médico, essa ideia de que o corpo com deficiência é um corpo doente faz com que as pessoas pensem que a sua vida é pior do que a do outro, né? E aí aqui uma pessoa colocando em relação ao congresso de autismo, sem autistas, hoje em dia a gente está tendo uma presença muito forte de pessoas com autismo que são ativistas e que estão ali pautando, né, as suas vivências, e que muitas vezes vêm mães ou até mesmo especialistas em autismo falando sobre as suas vidas como se eles não existissem, né? Então, assim, eu recomendo vocês a seguirem, né, algumas pessoas autistas nas redes sociais, para que vocês possam conhecer também alguns detalhes, saber como que é a vivência com autismo, para poder retirar alguns tipos de ideias que a gente costuma ter sobre a vivência deles. E aqui, por último, eu trago um outro comentário, que é: eu tenho que falar 1000 coisas sobre minha profissão antes de você realmente começar a acreditar que eu trabalho mesmo. Então, a ideia de que a pessoa com deficiência é alguém que não pode ou que não tem condição de exercer alguma atividade também tem as suas reverberações em relação ao trabalho, em relação à participação dessa pessoa na sociedade como sujeito atuante. Então, é considerar que aquela pessoa não tem condição de estar dentro de uma sala de aula, é uma pessoa que vai atrapalhar o ambiente escolar, porque a diferença dela é vista como algo que não vai dar a ela condições de poder ter o mesmo desempenho que qualquer outra pessoa que não tem deficiência. Então, é importante a gente colocar aqui esses pontos, e eu sugiro a vocês, pode até anotar aí a hashtag capacitismo, quando vocês vão encontrar postagens tanto no Instagram, quer dizer, tanto no Twitter quanto no Facebook, porque na época eram as duas redes sociais que foram mais utilizadas. Eu acho que no Instagram não teve muita coisa, não. Que vocês vão encontrar bastante material. Então, aqui eu vou interromper aqui um pouquinho. Aqui, ó, excelente, a Ruth trouxe. Um exemplo de capacitismo que é comum dizer é chamar autistas de anjo azul. Isso mesmo, Ruth, é bem presente esse tipo de ideia sobre pessoas autistas. E aí, gente, é importante a gente colocar, e eu gostaria de colocar para vocês, que todos nós reproduzimos o capacitismo em algum momento das nossas vidas. Então, é importante vocês também não ficarem com medo de, como que eu vou, será que eu estou sendo capacitista? Será que eu não estou sendo? É importante entender que, se acaso você estiver sendo capacitista, é porque você não tem ainda, não tem contato, não tem o conhecimento sobre o que é de fato o capacitismo, ou de que aquelas atitudes que você está tendo são capacitistas. Porque ele se dá de forma estrutural, né? Como a gente mesmo trouxe aqui, por isso que eu fiz esse exercício com vocês, da gente colocar, né, e dizer, o que é uma pessoa com deficiência, para que a gente possa se confrontar também e perceber que, olha, a minha ideia está errada nesse sentido, não, eu acertei, eu aproximei do que de fato é esse conceito nesse sentido, e por aí vai. São 13h07, eu vou dar uma paradinha de 10 minutos para a gente poder beber uma água, e aí eu vou voltar para a gente, então, partir para o que é como construir uma pedagogia que seja mais engajada, uma pedagogia que seja um pouco mais inclusiva e afetiva também.
Eu já gostaria de deixar para vocês que eu estou trazendo aqui conceitos sobre deficiências, conceitos sobre afetividade, pedagogia, que podem ser utilizados não apenas no ambiente escolar, mas também em outros momentos dos nossos vivência. Porque é importante entender que a educação, ela não se dá apenas dentro de sala de aula, ela se dá também no nosso mover pela sociedade, nosso mover pelas cidades, é na maneira como você vai abordar um determinado tipo de assunto com algum colega, com algum familiar. Então, é importante a gente ter essas ideias na mente, né, para a gente poder, então, também contribuir aí com a mobilização e com os direitos das pessoas com deficiência, tá bom? Então, é só para poder já indicar para vocês quais serão os caminhos que eu vou seguir na segunda fase da exposição, tá bom? Eu vou deixar, vai ficar aqui aberto, tá? Vocês podem ir mandando perguntas, se tiver, em relação a essa primeira parte, e aí eu só vou dar uns, o que vocês acham? 5 minutos? 10 minutos? Eu acho que 5 minutos para pegar uma água, assim. Se alguém quiser mais, pode falar, mas acho que 5 minutos pode ser, funciona. Então, tá bom. Então, só vou pegar uma água e aí eu já volto aqui. Mas vocês podem ir mandando perguntas, que aí quando eu voltar a gente já pega o gancho. Tá bem?
A gente entrou, foi... Acho que foi 15:09. Foi? Eu dei aqui no chat. Tá, então tá na hora de voltar? Pessoal, vocês estão aí? Mandei aqui no chat. Ah, tá todo mundo aqui. Adorei que teve alguém que me chamou de senhora. Então tá jóia, gente. Vamos voltar. Essa próxima fase agora vai ser menos slide, tá? E aí eu vou abrir para a gente conversar, tá bom? Então podem perguntar à vontade, aqui não precisa ficar com dúvida ou medo de errar, tá bom? Melhor errar aqui comigo do que depois. Vamos lá. Então vamos voltar. Agora nós vamos falar sobre caminhos possíveis, né, para uma educação afetiva e inclusiva. Eu sei que vocês já devem ter ouvido essa palavra, né, afetos, afetiva, mas eu trouxe essa palavra aqui, mais para a gente pensar a partir de um conceito filosófico chamado afetos, que é um conceito que foi criado por um autor chamado Spinoza, tá? E também foi trabalhado por um autor chamado Emmanuel Levinas. E aí o Levinas, eu procurei trazê-lo, porque eu acho que ele tem um conceito de alteridade que eu acho muito interessante para a gente pensar junto. Então, assim, eu sei que possivelmente muitos de vocês que não têm deficiência pode estar assim, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho deficiência. Como é que eu vou me comportar diante da pessoa, né? Que tem deficiência, eu tenho dúvida, eu tenho medo de falar alguma bobeira. Como é que eu vou fazer em relação a isso? E talvez tenha alguém aqui que tenha deficiência também e que também não tenha condições ou não sabe como abordar, né, sei lá, falar sobre um tema que ele não tem contato. Então, o Levinas, ele traz uma ideia para nós de que o outro é sempre completamente, absolutamente diferente de mim. E aí você pode pensar assim, ah, Fátima, mas é óbvio, né, a outra pessoa, ela nunca é parecida comigo, ela é diferente. Não. O que acontece? Na sociedade que a gente vive, a maioria das vezes, a gente parte de uma ideia do eu e do outro, mas que eu vou dizer quem é o outro, né? Então, por exemplo, eu tenho a ideia de que eu sou Fatine e vocês são vocês. A existência de vocês, ela se dá pela minha existência, certo? Então, vou tentar pegar um outro exemplo para ficar mais simples. Então, por exemplo, vou pegar a Isadora, não vou dizer qual, pode ser qualquer uma das duas. Então, eu falo, olha, sou eu, Fatine, e tem a Isadora. Eu vou dizer quem é a Isadora, né? Vou observar as características da Isadora de acordo comigo. Essa é uma ideia individualista da sociedade, né? Ou seja, a existência do outro se dá a partir do eu. Em Levinas, não é assim. A minha existência é definida pelo outro. E eu e o outro somos completamente diferentes. Ou seja, eu e Isadora não temos absolutamente
nada a ver uma com a outra. O fato de nós duas sermos mulheres também não quer dizer absolutamente nada dentro dessa ideia de alteridade do Levinas. É onde ele fala, não existe um nós, né? Não existe esse plural do eu. Existe sempre eu e o outro. E o outro sempre vai ser outro. Então, a partir do momento que eu entendo que esse outro é completamente diferente de mim, eu vou lidar com a diferença desse outro de forma aberta. Porque eu não vou tentar entender o outro a partir de mim, que é uma coisa que a gente sempre faz. A gente sempre está constantemente julgando as pessoas, né? Então é sempre, eu não faria isso, ou eu não entendo dessa maneira, ou eu entendo dessa outra maneira. Fulana também tem deficiência, eu entendo o que ela vive. Não, mesmo eu que tenho deficiência, não tenho condições de dizer que eu entendo a experiência de outra mulher com deficiência, porque a experiência dela e ela é única. E lembra aquele conceito que eu trouxe lá no começo da interseccionalidade? A alteridade junto com a interseccionalidade, a meu ver, são duas ferramentas extremamente importantes para a gente entender essas existências. Existências de pessoas que já são por si marginalizadas. Então, a partir do momento em que eu me coloco diante desse outro, eu assumo diante dele uma responsabilidade. Ou seja, a vida dela, a existência dela, da Isadora, por exemplo, é uma existência que, diante de mim, me responsabiliza, porque eu tenho que me colocar aberta àquilo que ela tem que trazer para mim. As suas dores, as suas alegrias, as suas vivências cotidianas, tudo aquilo vem até mim para que eu possa entendê-la e para que eu possa, dentro daquilo, dentro das minhas condições, poder ajudá-la de alguma maneira, ou se por um acaso eu não puder ajudar, em oferecer ao menos uma escuta absoluta. E quando a gente diz, vou estabelecer uma escuta absoluta, é estabelecer uma escuta sem preconceitos. E isso, gente, é muito difícil, porque constantemente nós somos invadidos pelos nossos preconceitos, ou pré-conceitos, né? Então, a gente sempre tem uma opinião sobre qualquer tipo de assunto no mundo, né? Isso é muito comum. Porém, quando você está diante de pessoas que têm uma outra vivência, a única coisa que você pode fazer é ouvir. E aqui é um ponto que é importante, que muitas pessoas às vezes criticam, né, em relação ao lugar de fala. É muito importante que a gente tem que lembrar desse lugar social, né? Eu acho que essa ideia de alteridade, ela remete muito a essa ideia do lugar social. Ou seja, aquele sujeito pertence a um lugar social que eu não pertenço, que eu não tenho condições de dizer como que é essa experiência. Então, a única coisa que eu posso fazer é, diante do seu lugar de fala, ouvir. E aí, o que isso tem a ver com a educação, né, que a gente está trazendo aqui? Ora essa, se eu estou diante de um aluno que é um aluno com deficiência, ou se eu estou diante de um colega que tem deficiência, eu tenho que me colocar diante dessa pessoa de forma aberta. E é uma abertura que ela não se dá porque eu sou empática, simplesmente. Né? Levinas, ele vem dizendo de uma ética que precede, que é anterior à ontologia. O que ele quer dizer com isso? Levinas está dizendo de uma ética que vem
antes mesmo da ética que a filosofia atual prega, né, que os estudos do sujeito pregam. Ou seja, eu vou primeiro entender esse meu lugar de diferença absoluta, entender que eu não tenho capacidade de me comparar com esse outro, e aí, diante disso, eu vou entender esse outro. Eu vou, então, ouvir o que esse outro tem para me dizer. E eu vou fazer isso não é porque eu sou uma pessoa boa, mas porque eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade ética diante daquela existência. Porque a partir do momento em que eu me coloco diante dessa pessoa e eu nego a diferença dela, ou eu me recuso a ouvir o que ela tem a dizer, eu estou realizando uma violência contra essa pessoa, contra essa existência. Quantas vezes a gente ouve por aí violências que são cometidas contra mulheres trans e travestis, por exemplo? São existências que estão nos escapando a todo momento, porque são existências que a gente tem se recusado a ouvir o que elas têm a dizer. Nós estamos fechando os olhos para a vivência que elas estão tendo. Quando o ministro da Educação diz que crianças com deficiência atrapalham dentro de sala, e isso ganha essa reverberação, é porque as pessoas entenderam de que isso é uma violência. A fala do ministro foi uma fala violenta contra essa existência. Então, a gente não pode, a gente tem que estar a todo momento exercendo realizando esse exercício de um constante refazer de pensamentos, refazer de preconceitos, né? Sempre está colocando ali à luz da razão essas ideias para que a gente não permita que nenhuma vida escape. E, diante da ferramenta de interseccionalidade, ainda mais. Porque, como a gente disse lá no começo, dentro de uma vivência de um sujeito, eu tenho tantas outras. E aí, nossa, aqui já é, né, bastante coisa que a gente tem para fazer. E aí você fica pensando, nossa, Paty, como é que eu vou fazer? É muita coisa, muitas vezes eu não dou conta. E aí eu vou trazer para vocês a ideia de afetos. O que são afetos, afinal, né? A gente vai realizar essa alteridade, a gente vai fazer essa escuta de forma afetiva. E aqui, quando eu estou falando em afetos, eu não estou simplesmente falando de sentimentos. Eu estou falando de eventos. Eu estou trazendo aqui um conceito de uma autora chamada Kathleen Stewart. Ela tem um livro chamado Ordinary Affects. Ele está em inglês. Tem na internet, tá? Eu recomendo muito todo mundo ler, principalmente a turma, né, que é de ciências sociais, que é a Kathleen Stewart. Ela fala de como que determinados eventos surgem em nossas vidas e vão construindo circuitos, vão trazendo novas experiências, vão trazendo formas de pensar, formas de ver, que vão nos mobilizando e também, de certa maneira, criando redes que vão fazendo com que a gente tenha acesso a outras existências e que também sejamos transformados por elas. Então, ela vem falando assim, olha, os afetos comuns são sentimentos públicos que começam e que terminam em ampla circulação. Então, o que são os afetos? Os afetos podem ser, por exemplo, um vídeo, um filme que vocês assistem e que naquele filme tem uma cena ou tem alguma fala de algum personagem que vai transformar a sua vida e que vai te fazer mobilizar a pensar outras coisas. Às vezes, é quando você vai a uma padaria, por exemplo,
e você tem ali, naquela padaria, você vê uma mulher atravessando a rua com um carrinho de bebê. E aí você vê toda a dificuldade que aquela mulher tem para andar na calçada, porque as calçadas não são acessíveis. Então, esses momentos são momentos afetivos que vão te mobilizando a pensar, olha, a importância de ter uma acessibilidade na cidade para que facilite a mobilidade de todos, por exemplo. Entende? Então, são sempre essas formas. Ela até fala aqui de uma maneira bem interessante, assim, são coisas de que as vidas aparentemente são feitas, né? Dão circuitos e fluem as formas de vida. Então, quando você pensa em construir uma pedagogia, em construir uma educação que seja afetiva e que seja inclusiva, a gente está pensando em uma educação que está aberta, né? A gente está pensando em uma sala de aula em que todos os sujeitos têm condições de afetar o outro e de ser afetado. Então, e por ser uma coisa aberta, né, porque os afetos solicitam que nós estejamos sempre abertos às experiências, elas vão construindo fluxos em que vão trazendo para nós e para os alunos também formas de construir todo o conteúdo, de construir um ambiente em que seja possível todos participarem de forma equalitária e de modo em que todos possam construir o conhecimento juntos. Então, aqui a gente traz essa relação com a diferença. Então, no momento em que eu vou encontrar com esse outro, né, lembrando lá do Levinas, dessa alteridade, lembrando dessa interseccionalidade, quando eu estou diante dessa pessoa, eu tenho que estar aberta a toda essa bagagem que ela traz para mim. E eu tenho que constantemente repensar as minhas certezas. Porque muitas vezes, quando a gente, como eu disse para vocês, quando a gente está diante de uma pessoa que é diferente de nós, a gente já fica naquela posição de estranhamento, de, nossa, o que é que eu vou fazer? Ou eu não sei como conversar, ou até mesmo, como o ministro colocou, eu quero afastar a presença desse outro que me é diferente. Então, o que eu tenho que fazer a partir de uma postura afetiva? Eu vou repensar essas certezas. Eu vou repensar todo esse estranhamento que está em mim. Então, eu vou me aproximar dessas pessoas. Se eu estou com um aluno que tem deficiência dentro de sala de aula, eu vou realizar uma aproximação desse aluno, eu vou conversar com essa mãe desse aluno, entender qual é o tipo de deficiência dele, procurar conhecer, né, quais são as possibilidades desse aluno, é construir dentro da escola, é construir dentro da universidade, toda uma rede de apoio para que esse aluno possa ser recebido. E aí eu trago aqui também um conceito que é muito bonito, da Bell Hooks, que é o conceito de pedagogia engajada, que ela trabalha no livro Ensinando a Transgredir, né? Uma educação como prática da liberdade. Então, nesse livro, ela vem trazendo vários textos, né, que ela vai abordando diversos pontos assim, de como trabalhar uma educação que possa, né, permitir ao sujeito a emancipação e, enfim, construir os seus próprios conhecimentos a partir ali de alguns conceitos até mesmo do Paulo Freire, né, que ela trabalha no livro. E essa ideia de pedagogia engajada, eu acho que tem muito a ver com essa proposta afetiva
que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, ela fala que essa pedagogia, a ideia não é apenas você capacitar o aluno, né? Novamente, assim, a gente retoma lá, né, os modelos médicos, né? Essa ideia de capacidade é uma ideia que está muito atrelada à capacidade do trabalho, né? Essa capacidade de realizar determinadas tarefas. E aí a gente fica pensando o que de fato é o aprendizado, né? O que a gente está chamando de capacidade, né? Para que a gente está preparando esse aluno, né? Essa educação é preparar esse aluno para pensar, preparar esse aluno para que ele tenha a condição de participar desse processo de construção de ensino e não ser apenas um sujeito que recebe isso, um sujeito passivo, né? E aí ela fala que a sala de aula, ela pode ter um modelo holístico, né, de aprendizado, em que tanto o professor quanto o aluno são encorajados a participar. Ou seja, é retomar novamente essa ideia de relação com a diferença. Ou seja, eu vou preparar uma sala de aula, ou eu vou conversar com um amigo, eu vou participar de uma conferência, ou eu vou mover dentro da universidade, de modo em que eu possa repensar as minhas certezas, mas também participando e atuando ali dentro daquele lugar, para que o outro também tenha condições de mobilizar e falar por si, né? E aí eu trouxe aqui esse ponto para que a gente possa pensar junto. Porque como que a gente pode, né, construir uma sociedade que é consciente se nós continuamos nos distanciando dos sujeitos em virtude de suas diferenças, né? Ou seja, como podemos construir uma sociedade consciente se continuamos distanciando os sujeitos em virtude de suas diferenças? E aí, para finalizar, eu acho que é importante que a gente reconheça, né, fazendo um resuminho básico, reconhecer que nós não conhecemos todos os conceitos, todas as vivências, todas as experiências que atravessam as pessoas. Não é porque eu tenho deficiência que eu conheço todas as vivências de todos os tipos de deficiência, ou porque eu sou negra que eu sei tudo sobre o que todas as pessoas negras passam. Enfim, e aí a gente vai, né, fazendo essas observações. Não é porque eu tenho essa vivência que eu vou saber de tudo que acontece. E justamente porque eu não conheço tudo isso, é que eu vou me posicionar e buscar ter uma escuta mais afetiva, ou seja, uma escuta que eu tenho menos julgamento e eu tenha mais abertura, em que eu esteja disposta a diversificar as vozes que eu estou acostumada a consumir. Ou seja, não é porque eu estou aqui que eu tenho deficiência que eu tenho que ouvir só as pessoas com deficiência. Ou que, no caso, vocês, a maioria que não tem deficiência, não conhece as vivências das pessoas, vocês podem passar a seguir pessoas com deficiência em redes sociais, entender o que cada uma delas vivem, seguir pessoas que são cadeirantes, pessoas que são cegas, com baixa visão, pessoas autistas, existem pessoas que são trans e são autistas, pessoas com paralisia cerebral. Então, à medida que você vai ampliando esse círculo, ainda que seja virtual, vocês também vão tendo condições de entender um pouco melhor o que essas pessoas estão vivenciando, e a partir daí vocês podem então contribuir para a conscientização da sociedade, à medida em que vocês vão apoiar o trabalho dessas pessoas, à medida que vocês vão se posicionar como aliados às suas causas, e por aí vai. Então, aqui eu finalizo essa exposição
deixando aqui meu e-mail para vocês, o meu contato lá no Instagram, que é o Desburga, que é onde eu estou trazendo algumas coisas relacionadas à minha pesquisa de mestrado, onde eu pude trabalhar com a fotografia de mulheres com deficiência no Instagram, e demais assuntos relacionados à deficiência. E aí eu finalizo essa exposição e deixo aqui aberto para a gente poder conversar um pouco sobre essas ideias, e fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigada, Fatine, pela exposição. Muito enriquecedora e incrível, bibliografia muito completa. E, bom, então, se alguém tiver dúvidas, comentários para acrescentar. Um comentário mesmo, que eu acho muito impressionante, assim, da pior maneira, como essa história da inclusão, né, no Brasil é recente, né? Os anos são 2015, anos 2000, e, bom, é muito triste mesmo, mas é muito bom ver como que está sendo construído e que tem gente interessada em construir essa educação inclusiva e sociedade mais inclusiva também, né? Sim, a gente, como vocês puderam ver, assim, na matéria do Fantástico, nos últimos anos tivemos um aumento, né, considerável, né, de pessoas com deficiência nas escolas regulares, e a gente já tem, assim, casos, né, de pessoas sem deficiência que tiveram possibilidade de estudar com colegas, né, com deficiência dentro de sala, e aí é importante a gente pensar que todo mundo aprende, né? Eu sou uma pessoa cadeirante, eu estudei em escola regular minha vida toda, e eu tenho amigas hoje e amigos que foram feitos em ambiente escolar. Então, assim, hoje, muitas delas falam comigo assim, olha, hoje eu entendo melhor sobre o que é deficiência, quando eu vou nos espaços, eu observo a acessibilidade, porque essas pessoas tiveram contato comigo. E a gente sabe que, até hoje, a deficiência é algo que está condicionado a essa vivência, né? Quem tem um filho com deficiência, ou quem tem um parente com deficiência, né? Não é todo mundo que tem esse contato, porque muitas vezes o contato com as pessoas é dificultado em função da falta de acessibilidade nos lugares, né? Então, assim, eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir numa boate e que tivesse alguma pessoa com deficiência naquele lugar, né? Ou então, não sei, algum show em que tivesse pessoas com deficiência naquele lugar. Ainda que nos últimos anos a gente tenha conseguido participar mais, né, desses lugares e tenha melhorado em alguns aspectos a mobilidade, ainda assim é bem restrito, né, a presença das pessoas. Então, a gente pensa que dentro de sala de aula que acaba sendo o lugar onde vai se ter esse contato, né? Sim. E só um outro exemplo também, que lá no IFISH, né, da Unicamp, o Instituto de Ciências Humanas, era um prédio, assim, eu tenho a impressão de que estava rolando uma obra logo quando a pandemia começou, mas os prédios, eles todos tinham mais de um andar e não tinha rampa, não tinha elevador, e a gente tinha professores que não conseguiam acessar esses lugares sem, assim, ajuda, alunos também.
Então, assim, até quando a gente, esse curso, por exemplo, de educação inclusiva, a gente pensa muito na educação das escolas mesmo, né? Mas também está no nível superior, assim. Você mesma, na UFMG, assim, eu acredito que já viu coisas assim, tipo, não conseguir acessar espaços, e é um absurdo, né? A universidade, enfim. E tem gente querendo falar aqui de mão levantada. Sim. Se quiser comentar. Celina? Boa tarde. Eu estava pensando aqui. Eu já ouvi algumas discussões em relação aos cuidados, assim, na fala, na hora de se referir. E só que ao mesmo tempo foi algo meio raso, assim, e eu não ouvi mais sobre, então eu queria conversar um pouco, se você já ouviu sobre isso. Por exemplo, a se referir a uma pessoa com deficiência. E não falar a pessoa deficiente, não a pessoa autista, sim a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo. Então, eu queria entender, enfim, essa problemática mesmo. Não sei se você já ouviu, se alguém aqui também já ouviu um pouco sobre isso. Algo que ficou um pouco turbulento, assim, para mim, e queria conversar um pouco mais. Certo. Bom, a gente parte da ideia de que existem algumas nomenclaturas, né? E a linguagem, gente, é importante a gente estar sempre revisando, né? O que a gente repete, porque como a linguagem é viva, então ela está sempre sendo revisada, está sempre sendo questionada. Antigamente se usava o termo deficiente, porém, com o tempo e até mesmo em virtude da mudança desses modelos que eu trouxe para vocês, da deficiência, a gente adotou como padrão, até o momento, a nomenclatura pessoa com deficiência. Então, a gente não usa pessoa portadora de deficiência, pessoa deficiente, a gente não usa esses termos, a gente usa pessoa com deficiência. E aí vem pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, pessoas com deficiência física. E aí a gente tem uns nomezinhos que depende, aí vamos abrir bem um parênteses, que algumas comunidades não veem problemática, tá? Então, por exemplo, a comunidade surda não tem problema, muitas vezes, de colocar, olha, eu sou uma pessoa surda, porque a palavra surdo, para eles, está no lugar de identidade. Então, a pessoa, muitas vezes, você pode encontrar, até mesmo em redes sociais, a pessoa colocando surda e lésbica, ou surdo e bissexual e etc. É porque aquela pessoa tem a deficiência dela como uma identidade. Existem pessoas que utilizam o termo autista tranquilamente, então a pessoa também coloca isso como uma identidade dela. Olha, eu sou autista, então ela não utiliza, né, o termo pessoa com autismo, mulher com autismo, né? Você usa mulher autista também, porque está dentro dessa ideia de identidade. E aí tem o termo cadeirante, né? Mulher cadeirante, a gente costuma utilizar também. O cego, o surdo cego, o mudo, são palavras que ainda têm um certo conflito, né? Existem pessoas que não utilizam, existem pessoas que utilizam. Como eu estou aqui no lugar de professora de vocês, eu recomendo utilizar a pessoa com deficiência visual, e aí no caso depende da pessoa, tá? Só mesmo para evitar algum tipo de ruído. E aí se a pessoa disser para você, pode me chamar de surdo, ou pode me chamar de determinada maneira, ela, né, aí sim você pode se referenciar ela dessa forma, porque ela está te dando autorização para isso, tá? E aí sim, é igual a Isadora colocou aqui, a linguagem é um terreno fértil, né, para o conservadorismo, assim. E é um lugar de disputa, né? A gente vê hoje
a disputa em torno da linguagem neutra, né? Muitas pessoas são contra utilizar a linguagem neutra, e para a comunidade LGBTQIA+, é importante ter esse lugar de discussão para que, né, para poder reforçar a importância da identidade dessas pessoas. Mais alguma questão? E aí, aproveitando, então, enquanto as dúvidas não vêm, né, Isadora, você comentou a respeito da UFMG. Eu estudei num prédio da UFMG, que é um dos mais antigos, que é o prédio da Farfish, e uma parte dele, né, que é onde fica o prédio da Letras, que é o prédio novo. A outra parte que eu estava estudando já é o prédio antigo. Então, eu tive um pouco de problema, sim, em relação à mobilidade lá dentro. O elevador também era um elevador que precisava de reforma. Como eu estudei apenas durante o mestrado, e eu estudei apenas no ano de 2019, já em 2020 tivemos a pandemia. Então, eu não frequentei a universidade nesse período, já fiquei em casa e desde então eu não voltei mais lá. Então, acaba que a minha restrição foi durante um ano apenas, né? E aí eu tive que encontrar meios para poder ir à universidade, para poder participar do grupo de pesquisa, toda essa parte de mobilidade, sabe? Mas, sim, é algo que a gente tem que estar sempre pensando, porque é muito, é muito sensível ainda a ideia de pessoas com deficiência na graduação, e mais ainda na pós-graduação, né? Porque à medida que você vai aumentando os níveis de escolaridade, você vai afunilando, né, a participação social das pessoas. E isso foi durante muitos anos com pessoas negras e agora está sendo com pessoas com deficiência. Então, é onde eu acho importante reforçar também o valor, né, que tem as medidas afirmativas nesse sentido. Eu, no caso, eu fiz o meu mestrado com uma vaga destinada às pessoas com deficiência. Então, é importante que, né, muito provavelmente, eu não teria conseguido entrar na universidade, ainda mais a UFMG, que durante muitos anos foi uma universidade restrita a alunos de classe média alta ou alta, né? E hoje, enfim, eu tenho um título em virtude disso. Mais alguma dúvida, gente? Tinha combinado com a Isadora, né, da gente dar uns 40 minutinhos, né, para vocês trazerem algumas dúvidas, algumas considerações. Ninguém, eu tenho aqui alguns comentários. Uma outra coisa também que me chamou muita atenção na sua exposição foi a parte da alteridade de Levinas que você apresentou, que é muito diferente, assim, do conceito que foi apresentado a mim, assim, na escola, que eu aprendi, assim, muitos anos atrás na escola, que a alteridade era se colocar no lugar do outro. E esse conceito que você trouxe é basicamente o contrário, é entender que você não consegue entender o lugar do outro e você tem que se colocar como alguém completamente diferente dele. E eu achei muito interessante, eu não conhecia esse conceito. Muito bom, muito interessante. Essa ideia do se colocar no lugar do outro, ela é típica da filosofia, de uma parte que o Levinas, ele se coloca... Eu chamo de Levinas porque a gente vai... Os nomes são diferentes, a gente vai chamando como pode, né?
Mas ele trabalha com essa ideia para fazer um contraponto à filosofia que a gente conhece, que é essa que você está comentando, né? Que é você ter ali, se colocar no lugar daquela outra pessoa. Ele acredita que não, né? Que por mais que a gente faça esse exercício, não será possível. E aí é de onde vem esse lugar da responsabilidade, né? Porque à medida que você não tem condições de ocupar o lugar do outro, você se responsabiliza pela existência desse outro. E aí é importante, assim, só fazer uma projeção, um flashback, contar um pouquinho da história de Levinas para vocês. Ele foi um sujeito que vivenciou o período da Segunda Guerra Mundial. Então, ele viveu ali durante os campos de concentração e tudo. Ele é judeu, então, boa parte da filosofia dele, ele trabalhou unindo a ideia do Torá, né, que é o livro dos judeus, e, enfim, toda uma ideia sobre Deus e a existência do outro, com a filosofia. Então, essa ideia dele de se colocar no lugar do outro também tem ali alguns traços desse momento de guerra, desse momento de você ter pessoas que são perseguidas justamente em virtude das suas diferenças. Então, é importante também observar como que a própria experiência dele ajudou ele a compor esses conceitos, assim. E aí, é claro, assim, eu trouxe apenas um fragmento, né, de toda a teoria dele, que, enfim, tem... Eu recomendo sempre Levinas, porque é um daqueles autores que a gente fica fã, sabe? Mais dúvidas, comentários? Valentina, pode falar. Bom, em alguns momentos eu tive que sair de perto do meu celular, então eu sinto muito se a minha pergunta vai ser uma coisa que você já acabou expondo. Mas eu estava pensando um pouco nisso que você estava falando da questão de se colocar no lugar do outro e tudo mais, e eu fiquei pensando muito nisso, em como essa questão da empatia, assim, não exatamente o que você falou, porque eu acho que ela tem um fundo, enfim, da filosofia e tal, mas, assim, pensando de maneira geral, de que maneira a noção de empatia individualiza também uma questão que é sistêmica, no sentido dos preconceitos, né? Então, é tipo, é só você ter empatia, mas não é só você ter empatia, você tem que ter uma estrutura que, tipo, promova uma educação inclusiva, que promova acessibilidade e tudo mais. Então, enfim, só queria te ouvir falar um pouco mais, assim, se você vê que essa noção, tipo, de que maneiras a questão da educação inclusiva, se ela é individualizada, assim, em algum momento, porque isso é uma coisa que, às vezes, eu tenho essa sensação. Mas, enfim, é isso. Não, sim, ótima pergunta. Sim, eu concordo com você, ela acaba individualizando algo que é mais sistêmico. É importante a gente ter sempre em mente o seguinte: quando a gente está tratando de existências que são singulares, ou seja, de todos aqueles sujeitos que são diferentes do social, que são marginalizados, eles sempre são individualizados. Eles sempre são considerados um assunto privado. Então, certamente vocês devem ter ouvido pessoas falarem assim: eu não sou contra gays, mas eu acho que é uma coisa que tem que ficar na casa deles. Né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. E aí vai para outras vivências. No caso das pessoas com deficiência, é exatamente a mesma coisa. Né? No caso, é claro, a gente está tratando de vetores de opressões diferentes. Né? No caso, capacitismo, e do outro caso é homofobia. Mas, de certo modo, são condicionados a um ambiente privado.
Então, se você tem um filho com deficiência, as pessoas entendem que esse é um problema seu, que não é um problema da sociedade, como o ministro colocou. São crianças que atrapalham o aprendizado de outras crianças. Então, é muito comum a gente encontrar mães de filhos sem deficiência que não querem que os seus filhos convivam com crianças que elas consideram doentes. Né? E até mesmo professores que não entendem que uma criança dentro de sala de aula, também, uma criança com deficiência dentro de sala de aula, que ela também pode participar das atividades. Né? Vocês já devem ter visto casos e reportagens de mães, né, que denunciaram, muitas vezes a professora deixava o aluno no canto, né, que não colocavam ele ali para fazer uma atividade juntos, sendo que, como eu trouxe aqui para vocês, quando você assume esse lugar de absoluta diferença, você não tenta exercer essa ideia até um pouco falsa de que você preocupa de fato com o outro, né? Que acaba sendo um lugar de conforto. Ah, eu vejo aquele outro, eu sou empática àquela pessoa, ou eu me compadeço do que ela vivencia. E essa ideia de compadecimento, de empatia somente, ela não te mobiliza. Já essa ideia do Levinas, de alteridade, dessa diferença absoluta, não, ela te convoca a uma ação. E a ideia dos afetos, mais ainda, né? O Spinoza, que também é um filósofo que foi, a gente considera o pai, né, da filosofia dos afetos, ele fala assim, os afetos nos mobilizam à ação. Então, à medida em que você se afeta pela existência do outro, em que você assume esse lugar de total diferença, participa, você faz alguma coisa com aquilo. E aí aquilo deixa de ser um lugar do outro e passa também a ser uma responsabilidade sua. Então, Valentina, eu acho assim que a sua ideia está corretíssima quando você diz disso, assim, de que é uma questão que afeta todo mundo, né? Que todos devem participar de alguma maneira. Se mais ninguém tiver comentários ou perguntas, a gente já pode ir encerrando por aqui. Se a Fatina quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Mas, bom, então, só agradecer muito todo mundo que está aqui com a gente, que se inscreveu, que veio. Foi incrível. Muito obrigada, Fatine, também, de novo. Foi realmente um mini curso muito, muito proveitoso. Uma apresentação clara e muito boa. Bom, acho que todo mundo aqui aproveitou bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Tem uma pergunta. Como que a gente pode abordar essa questão, tipo, como falar para um desses pais que querem seus filhos separados como deficientes, falar que isso não deve acontecer? Me perguntou, foi a Vitória. Vitória, gente, pode, quem quiser ir saindo, ou quem quiser continuar, só vou responder a Vitória aqui. Vitória, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que não tem uma receita pronta, tá? Então, eu vou te apontar aqui alguns caminhos que podem ajudar, né? Porque, assim, muitos pais entendem que pai quer o melhor para o seu filho. Então, aí a gente tem que já começar a conversa nesse sentido, né? Então, ou seja, você tem que explicar para os pais que, da mesma maneira que o filho dele tem
tem o direito, né, de participar de uma sala de aula que entenda e acolha as diferenças desse filho, a pessoa com deficiência também tem. E aí é começar a demonstrar para esse pai que a presença desse aluno ali não vai prejudicar ou que não vai trazer a experiência negativa que ele acredita. Porque a maioria das vezes as pessoas têm a ideia de que aquela criança com deficiência é doente, ou que o filho dele com deficiência vai ser responsável pela presença daquele outro aluno, daquela outra criança. E isso não é verdade. Né? Da mesma maneira que você tem alunos dentro de sala que são completamente diferentes entre si, essa criança com deficiência também vai ter um outro tipo de diferença. E aí é importante também a gente observar o que está por trás dessa reivindicação desses pais. Porque muitas vezes as pessoas realmente são extremamente preconceituosas. São pessoas que não querem, que não entendem que é importante partilhar, que é importante compartilhar os mesmos espaços. E aí, infelizmente, com pessoas intolerantes, fica realmente muito difícil para você poder estabelecer algum tipo de diálogo, porque elas não querem ter esse diálogo, entende? Então, o que eu te proponho é tentar uma abertura com esses pais, tentar demonstrar como que a sala de aula não é esse espaço que eles estão pensando, que não vai ser prejudicado, que a presença daquele aluno vai favorecer e vai auxiliar para que o filho dele cresça um adulto que, enfim, lide melhor com as diferenças e etc. E talvez para isso, Vitória, se for necessário, eu te recomendo a entrar em contato com a diretora do colégio, para que ela possa te acompanhar nesse processo, dependendo da escola, se tiver algum outro profissional que possa acompanhar essa conversa, né? Porque é muito difícil, gente, a gente ter que estabelecer uma conversa com pessoas que estão fechadas a essas novas ideias. E, infelizmente, elas existem. São pessoas conservadoras, são pessoas radicais, pessoas que querem, de fato, anular a existência daquele outro. Mas, se houver possibilidade de diálogo, então eu aconselho a seguir esses caminhos. Tá bom? Eu não sei se deu. Ah, que bom. E, gente, quem ficou, muito obrigada, tá, pela presença. O meu e-mail eu deixei aqui para vocês, a Fatineco, vou anotar aqui, quem quiser depois solicitar o material, eu posso mandar para vocês. Podem seguir lá o meu Instagram também, que é o Desbuga, tá? Estou aberta ali, pode mandar dúvidas, se tiverem, se permanecer alguma ideia, e a gente vai estabelecendo contato. Muito obrigada mesmo. É isso, pessoal. Continuem acompanhando a Semanax. E é isso. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, até a próxima. Obrigada. Foi incrível a palestra. Obrigada.